hoje é terça-feira e nós estamos em semana de fechamento de mês. Esse mês, a nossa meta de vendas para o mês de janeiro de 220 mil reais. Nós estamos na última semana e nós estamos com menos de 80% dessa meta batida. A gente está 20% só da meta batida. Só que aí você fala assim, Lucas, você tá puto, você tá bravo, você tá nervoso. Não, nossa vida segue normal e a gente está trabalhando estratégias para que a gente consiga recuperar, para que a gente consiga correr atrás desse prejuízo na última semana do mês. Eu já sabia, eu já tinha plena ciência que o mês de janeiro ia ser um mês mais complicado. Por quê? Porque ele é um mês muito mais curto. As pessoas falam de dezembro, mas o mês de janeiro é muito mais curto, principalmente para o nicho do B2B. O nosso público-alvo, ele para em janeiro e não em dezembro. Dezembro ele continua e ele para em janeiro, né, para voltar às atividades. Então ele demora um tempo a mais para voltar às atividades. Então, em vez de um mês que a gente teria 30 dias, foi um mês que a gente teve 15 dias, 10 dias letivos aí, né? Mas a gente já sabia disso, então a gente já tinha preparado estratégias para que no final, na última semana de janeiro, nós pudéssemos correr atrás desse prejuízo. E é exatamente isso que a gente fez. A gente vende contratos de high ticket, né, da nossa implementação. Ontem a gente já fez uma venda no valor de 30 mil reais, né, o contrato já está assinado. Hoje nós já fizemos mais uma venda de 36 mil reais e agora no período da tarde temos mais algumas reuniões de fechamento, ou seja, pessoas que já fizeram reunião, não fecharam na call e agora confirmaram essa reunião para dar a decisão final. E amanhã nós temos mais 4 reuniões de vendas e mais 2 de fechamento e na sexta-feira também. Então a gente está na semana maluca para que a gente consiga bater essa meta e a gente vai fazer de tudo e vai conseguir. E em paralelo a isso ainda, nós estamos finalizando a obra do nosso novo escritório. Então, agora eu estou indo almoçar com a Mirella tá gravando aí o vídeo, e eu estou indo almoçar agora rapidinho com ela para que a gente possa ir visitar a obra do novo escritório. Já está assim, 90% finalizado, as máquinas de ar já estão lá, enfim, vocês vão ver. A limpeza pós-obra já está programada para essa sexta-feira, e nossa expectativa é que na segunda-feira a nossa equipe já entre para o nosso escritório físico. E a gente está muito ansioso com isso, né? Mas eu vou levar vocês agora porque eu vou com o Renan lá, que é o nosso líder de audiovisual, e ele vai para lá para ele poder ver o estúdio e ver se a gente vai precisar de espuma acústica, se a gente vai precisar fazer alguma coisa a mais ali dentro do nosso estúdio, né? Então, como toda a área é pensada de forma detalhada, o estúdio é o nosso líder audiovisual que tá vendo e tá comandando a parada. A gente só passa o cartão, né? É isso aí, a vida do empresário. Pessoal, a gente já chegou aqui na obra, vocês podem ver que tem muita coisa que já está diferente. Depois eu dou um 360 aqui para vocês, mas ó, já tem o parcial do letreiro ali em cima, né? A parte de vidro ali da sala de reunião já está completa, já está com ar-condicionado, também já tá com a mesa ali que só vai ser recortada, já tá pintada. Toda a parte, ó, vem aqui, amor. Toda a parte das cordas ali do parapeito já foram colocadas. Hoje finalizaram aqui a parte da iluminação que a gente fez para a área da equipe. Então vai ter 1, 2, 3 estações gigantescas para nossa equipe. No nosso escritório antigo, a gente tinha uma estação só, que era menor que essa, inclusive. Agora nós temos 3, porque nossa equipe vai expandir consideravelmente. E ali temos a parte ali do ripado, da parte do banheiro e da cozinha que tá ficando pronta, né? E ó, dá um look lá em cima, amor, pra galera ver as máquinas de ar-condicionado, ó. A gente tem 4 máquinas dessas, que são aquelas que saem por 4 saídas diferentes. Assim, elas saem basicamente assim e assim, né? Então, tá cheio. E o Renanzão, nosso líder de audiovisual, tá aqui hoje, ó. Renanzão, nosso líder de audiovisual aqui da companhia, ele que, além de ser filmmaker, também gerencia toda a parte de audiovisual da equipe. Então, comanda o time de editores, o time de filmmakers, que a gente vai aumentar também esse ano, né? E o que você veio fazer aqui, Renanzão? Cara, hoje a gente veio na missão de preparar o estúdio. Ver tudo que precisa para o estúdio, seja a parte ali de correção de áudio, alguma coisa visual, alguma coisa da imagem do estúdio. Então vai ficar bonito. É isso aí.
Então vamos lá, galera. Ó, trouxe o Renanzão aqui, por quê? Porque, bom, a ideia de ter o estúdio era a ideia de ter o estúdio, ok, mas eu não entendo nada sobre ter um estúdio. Aí o Renan, que é o líder de audiovisual, ele entende, então a gente trouxe ele primeira vez que tá vindo aqui, né, Renanzão? Primeira vez que o Renanzão tá aqui pra conhecer e também pra ele falar sobre o nosso estúdio. Então vocês vão ver em primeira mão que eu tô falando com ele aqui, nós vamos seguindo, ó. Renanzão, vamos lá. Luzes, tá? A gente colocou essas luzes, tem aquelas que você mandou a gente comprar, os microfones a gente já comprou, né? Aí o que eu tava falando? A ideia, cara, aqui é a gente colocar a mesa. Vai ter uma mesa que a gente pode usar tanto para podcast quanto dá para usar. Eu pensei em dar para usar ela para YouTube, para essas coisas também, né? E aí é isso. Aí tem as iluminações que você falou que a gente já comprou. Tem que ver. A minha preocupação é em relação ao som, né? Porque, ó, dá eco, né? Se a gente fechar tudo, acho que dá eco. Tá, vamos lá. Primeira coisa, isolar aqui em cima. Tá. Pode você tudo. Segura. Primeira coisa, isolar aqui em cima. Então a gente vai analisar aí algumas soluções, pode ser lã de rocha, lã de vidro, própria placa acústica, enfim, mas precisa isolar essa parte de cima, porque você ouviu, né? O cara passou aquele barulhão. Fez barulho. Já era. Então, assim, isolar aqui em cima e deixar essa sala, que a gente fala, uma sala viva. Sim. Então, tipo assim, de um modo que não tenha eco, mas que tenha um som natural, que não fica aquela coisa também sem graça. E óbvio que em gravação também, o que eu tava até comentando com a Mirella, né? É natural que as pessoas passem e façam barulho. Mas eu até tava comentando com a Mirella, pra em gravação, em específico, a gente não usar. Fala assim, ó, galera, mezanino fechado, tá rolando gravação. Mas o acústico, né? Aí o que você pensou em passar? Colocar espuma na parte de cima? Isso, provavelmente fechar aqui com seja lã de rocha, lã de vidro ou mesmo placa acústica. Tudo aí a gente vai analisar qual fica melhor, seja no fator visual e também, enfim, todo o custo e tudo mais. Mas precisa também porque, assim, embora, né, você falou, beleza, vamos fechar em cima, a pessoa não vai tá lá. Mas o som também vem por cima. Sim. Então a gente precisa matar o máximo possível desse som que vem por cima. Sim. Seja som ali do próprio aparelho do ar-condicionado, enfim, todo o som a gente vai matar aqui. Então, eu gosto muito da solução de usar lã de rocha, só que precisa daí de um acabamentozinho. Ela não é bonita, mas isso é tranquilo. E as paredes, você acha que vai precisar daí de fazer isolamento da parede ou acha que não? Cara, isso daqui já é drywall. O drywall ele já isola bem. Não é uma solução acústica, mas já isola bem. Então assim, talvez pegar algumas placas aí até para compor meio cenográficas, já ajuda. Um difusor pode ser que seja legal. E cortinas. Cortina, tapete, enfim. Se tiver uma estantezinha com livro, são coisas que ajudam de um modo geral aí. Aqui dava pra gente tentar, pelo menos pra essa sala, e até pra reunião, fazer o carpete. Sim, dá pra fazer um carpete aqui, fica legal, é verdade. E ajuda bastante no som. Tá, show, perfeito. Pessoal, assumi a câmera aqui, mostrando as atualizações pra vocês, ó. Basicamente ali, subimos o ripado de madeira, né? Então, por que a gente fez esse ripado? Ali a gente fez uma parede, vocês estão vendo aquela parede ali de drywall, porque tem os 2 banheiros ali. A gente subiu esse ripado para que a gente fique com uma visualização mais estética, mais bonita. E aqui a gente fechou porque vai ser a área da cozinha. Então ali o pessoal tá fazendo a obra ali agora, mas ali vai ser o espaço onde nós vamos ter a geladeira, a cafeteira da equipe. Cafeteira é o que mais vai ter. Eu não tomo café, mas tem cafeteira até para minha sala. Mas a cafeteira da equipe e tudo mais, né? E aí, basicamente, essa é a nossa visão de toda a área, né, gente? Olha como ficou bonito, né? A gente pegou isso do zero. Marcão, nosso editor, coloca aí o jeito que a gente pegou aqui, daquele primeiro vídeo que eu mostrei, onde tá tudo sem nada. Agora, olha isso aqui. Essa ideia do mezaninho foi uma ideia espetacular, porque olha como a gente ganhou espaço e, além disso, ficou bonito a visão da sala, né? E a gente está muito ansioso para começar logo aqui dentro desse novo escritório. E é isso aí, gente. Estamos construindo o maior ecossistema de especialistas do Brasil. Não tem ninguém que consegue bater de frente com a gente quando o assunto é montar ecossistema no digital para especialistas. E agora eu só quero perguntar um negócio pro Renanzão que está aqui. Renanzão, o que você achou do nosso novo escritório? Tá empolgado, não tá? Fala aí. Cara, que escritório maravilhoso. Não, tô absurdo aqui, tô abismado aqui, tô até sem palavras. Mano, o tanto de coisa que a gente vai poder fazer aqui. Lógico, puxando a sardinha pro meu lado, tem ambiente infinito. A gente tem cenário infinito. Mas assim, é um ambiente
de crescimento muito grande, a gente vai crescer cada vez mais, porque olha, isso daqui tá absurdo, não é para qualquer um não. É isso aí. É isso aí, galera. E a nossa operação toda está muito empolgada para vir conhecer o espaço. É muito legal, porque esse espaço ele foi feito pensando na nossa operação. A gente criou esse espaço, a gente investiu o que a gente investiu, a gente ultrapassou a marca de R$250 mil investido nesse lugar, justamente para que a nossa operação tenha conforto, para que os nossos colaboradores tenham conforto, porque a cultura da nossa empresa é transformar a vida das pessoas através da nossa mensagem, através do marketing, através da estratégia, através das vendas. E quando a gente fala transformar a vida, não é só de dentro para fora, mas é também de fora para dentro. Então, isso aqui a gente quis proporcionar para que a nossa equipe tivesse um ambiente maravilhoso de trabalho e, consequentemente, isso gera mais resultado. Porque colaborador feliz é colaborador que trabalha com propósito e colaborador que gera resultado. Por isso que a cultura ela é tão importante, por isso que a gente valoriza tanto isso aqui dentro da companhia. Agora são 10 horas da noite, hoje foi dia corrido, já treinei, fui na obra, né? E eu tô aqui em casa e eu tava gravando conteúdo agora. Gente, vocês precisam entender o quão importante é gravar conteúdo. O meu principal canal de aquisição, que é o meu Instagram, é relativamente um canal de aquisição pequeno. Por quê? Porque eu tenho 6 mil seguidores, mas ele gera 209 mil, 210, 220 mil todos os meses para mim. Por quê? Porque os meus conteúdos, além de gerarem demanda para o meu público e meu público qualificado, quando eu faço social selling, que é uma das maiores estratégias que a gente tem de captação de cliente high ticket, né, a gente investe R$0 e vende 35, 36 mil reais em call para pessoas que nunca me viram na vida, através de social selling, o conteúdo tem grande parte nisso. Por quê? Pensa o seguinte, quando eu abordo as pessoas, eu abordo elas com um script onde eu valorizo o meu portfólio, que é um portfólio muito foda. Eu atendo Geraldo Rufino, atendo Roberto Chiniachique, Oseli Boschini, editor agente. Então, esse portfólio ele me dá uma grande arma para que eu consiga captar atenção, para que eu consiga gerar retenção no meu script de social selling. Quando eu faço esse script de social selling, eu chamo atenção, eu gero retenção, o cara lê todo o script, a primeira coisa que ele faz antes mesmo de me responder dentro desse processo é ir ver meu Instagram. Quando ele clica no meu Instagram e ele vê o meu Instagram, ele sai da DM e vai para o meu perfil, ele fica horas dentro do meu perfil. Por quê? Porque eu posto 6 conteúdos por dia. E conteúdos pensados, conteúdos intencionais, que compõem um funil que atrai, conquista e converte. Eu tenho conteúdos de atração, eu tenho conteúdos de conexão e eu tenho conteúdos de conversão. Quando o cara entra na call comigo ou com alguém da minha equipe, ele já me conhece inteiro, ele já sabe de tudo da minha vida. Então, por exemplo, as primeiras coisas que os caras falam quando entram numa call comigo, o cara que começa a me seguir depois que eu mandei uma mensagem de social selling, vamos supor, a coisa que mais acontece, o nosso social selling manda mensagem, aí ele marca a reunião pro mesmo dia. Cara, a pessoa entra de noite na call, de tarde na call, falando assim, e aí, cara, como é que tá a obra lá? Tão ansiosos para entrar no novo escritório, por quê? Porque o cara viu tudo sobre mim. Né? Ele ficou horas ali ou minutos olhando os meus conteúdos, aumentando o nível de percepção de valor que ele tem em relação a mim. Né? Então gerar conteúdo é muito importante. Por que eu gero conteúdo aqui no YouTube? Porque o conteúdo é um canal de aquisição também. Hoje não é o meu principal canal, mas no futuro vai ser um grande canal de aquisição. O YouTube é uma rede onde eu faço as pessoas ficarem próximas de mim, onde eu consigo extrair mais conteúdos. Né? Então esse é o grande lance. E a gente estava aqui, eu estava aqui gravando, ó. Tá uma bagunça meu apartamento aqui por conta que eu acabei de voltar de viagem, ó. A minha social media, a Rafa, a gente tem uma reunião diariamente e a gente bate todos os conteúdos. Então ela me manda aqui os ganchos, né, a sugestão de ganchos, os conteúdos, mas você pode ver que ela manda só os bullets, os ganchos e a sugestão de conteúdo, porque o conteúdo, principalmente quanto mais técnico ele é, mais eu mesmo gosto de desenvolver para não perder a minha essência. Então ela manda aqui os ganchos, eu gravo tudo isso numa pancada e aí a gente programa para a semana toda, né? Então, dentro desses conteúdos, o que a gente está fazendo? O que você tem que pensar dentro do teu funil aí? O que a gente está fazendo? A gente tem 2 conteúdos de atração todos os dias, então são conteúdos que a gente chama de viral, então são conteúdos que a gente faz pensando em furar a bolha. Esse conteúdo ele precisa ser compartilhado, as pessoas precisam enviar para outras pessoas, porque ele é um conteúdo de atração, né?
A gente gera 2 conteúdos de conexão, então são conteúdos onde eu falo sobre a minha história, onde eu falo sobre a minha empresa, o que eu acredito, conteúdos que me conectam com o meu público-alvo. E nós temos 2 conteúdos técnicos que são conteúdos de fundo, que é para gerar autoridade. Então são 2 conteúdos onde eu faço uma entrega técnica para o cara olhar e falar, puta, esse moleque sabe do que ele fala, esse cara sabe do que ele está falando, né? Então esse formato de conteúdo faz com que eu consiga ter a estrutura correta para conseguir gerar resultado. Quando o cara vai ver o meu perfil, ele está num perfil estratégico, o nível de consciência dele aumenta em relação a mim, por isso que a nossa taxa de conversão é tão alta. Essa semana o nosso time está home office, porque o nosso escritório está finalizando a reforma, a expectativa é que a gente entre na próxima semana. E, cara, como eu odeio home office, hoje é dia de limpeza no meu apartamento, então eu tive que descer no coworking para fazer reunião com a equipe, para fazer reunião com o cliente. E, cara, é muito ruim. Eu odeio porque eu gosto de estar na operação, eu gosto de estar no dia a dia do escritório. E pra mim, o home office tira isso, o home office afasta a cultura, afasta a conexão humana que só o presencial traz, né? E é por isso que eu sou contra o home office, eu sou muito a favor do presencial e a gente está investindo o que está investindo no presencial. Voltei para casa aqui, o pessoal está fazendo limpeza a parte de fora, eu estou num quarto que eu não uso aqui no meu apartamento, inclusive estou pensando em fazer um escritorinho aqui para quando eu precisar, né? Eu não tenho ainda, mas estou pensando em fazer um escritorinho aqui, mas é que eu sou tão louco do presencial, tá com varal, tá uma bagunça, mas eu sou tão louco do presencial que eu nem pensei em fazer isso aqui no escritório, porque eu falei, eu nunca vou usar. Aí hoje que eu estou precisando usar, eu falei, nossa, se eu tivesse um escritório, uma cadeira confortável, um monitor, nossa, me ajudaria bastante, né? Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, galera, é o seguinte, não sejam paga-pau. Eu tava lá no coworking do prédio, fazendo a minha reunião com a equipe, e tinha um cara dando treinamento lá. Ele tava dando treinamento de vendas, e era online para uma galera, não sei se era uma mentoria, o que era. E assim, a primeira coisa que o cara falou para se apresentar foi: meu nome é tal e eu tenho uma WhatsApp em Alphaville, sou sócio do Flávio Augusto. Na hora eu mandei pro Bruno, falei, cara, olha o jeito que o cara se apresentou. Ele colocou a apresentação dele na conta de outra pessoa. Para validar, ele colocou outra pessoa. E eu vejo muito isso, principalmente com o Flávio Augusto. Todo mundo, pode perceber aí, todo mundo hoje em dia é sócio do Flávio Augusto. O cara compra um produto, compra uma mentoria do Flávio Augusto, ele é sócio do Flávio Augusto. E vive aquele negócio, né? Essa estratégia do Flávio Augusto é maravilhosa porque gera pertencimento, as pessoas compram para isso, para poder ter esse selo de validação. Mas 2, não seja um paga-pau. Nunca vou fazer isso na minha vida. Nunca vou ser o cara que vai ficar... Eu atendo os maiores especialistas do mercado e respeito muito a história deles, mas eu também respeito a minha história. Nunca seja um paga-pau de validar, se validar numa apresentação, por exemplo, falando que você é sócio de alguém que é importante. Primeiro você tem que falar de você ali, né? Não falando de outra pessoa, porque você tira a tua validação e dá para outra pessoa, né? É como se, olha, ele tem um nível no qual eu nunca vou conseguir chegar, no qual eu nunca vou conseguir atingir. Quando as pessoas elas olham aquilo, você perde a credibilidade, né? Elas não vão comprar um produto no mesmo preço que o Flávio Augusto vende, por exemplo. Por quê? Porque você está dando tudo a ele, então o seu produto não vale isso, o produto dele vale, o seu não. Né? Isso não é uma crítica ao Flávio Augusto, pelo amor de Deus, eu adoro o Flávio Augusto e aprendo muito, vejo muitos conteúdos, mas é uma crítica à galera que tá pegando isso como filosofia de vida, né? Pô, sou sócio do Flávio Augusto, pô, vai ver, o cara viu o Flávio Augusto 1 a 2 vezes na vida, sou sócio do Flávio Augusto, não sei o que, pô, tem uma franquia que ele vende, né? Não seja um paga-pau. Não seja um paga-pau. Agora eu vou para uma reunião de venda e vou botar mais 36 mil reais no meu bolso. Aí galera, falei que ia vender, né? Reuniãozinha finalizada. Quizinho de 18 mil reais. A gente formalizou uma proposta onde ela pagou 18 mil reais de entrada, o valor da implementação é 36 mil. Ela pagou 18 mil reais de entrada no Pix agora, na call mesmo. E vai pagar o restante em 4 parcelas de 4.500.
E é isso aí, galera, isso é estratégia, isso é estrutura. Eu não minto o resultado, eu mostro o resultado sendo feito na prática para vocês. E é isso que você tem que cobrar do especialista. Até fiz um vídeo no meu Instagram ontem falando como tá fácil mentir resultado. A galera não mostra dashboard, não mostra porra nenhuma, só fala que fez e não faz nada, né? Então toma cuidado com quem se acompanha aí. E é isso, hoje ainda tem muito mais venda para acontecer. Lembra que eu falei no começo do vídeo, a gente vai buscar essa meta na última semana. É para mais uma reunião e essa agora é reunião de definição, ou seja, ele já fez a reunião, gostou e a gente marcou uma nova reunião de definição porque ele acabou não fechando na call. O que é curioso é que ele pediu para marcar essa reunião, então a gente acredita que tem a grande chance de fechamento. O mais legal, vendendo contrato de high ticket num quarto vazio do meu apartamento, com varal ali. Eu falo, você precisa ser estratégico, é isso que você precisa. Não adianta ficar botando terno aí, ficar colocando coletinho, ficar postando vídeo fumando charuto todo dia que você acha que é isso que vai vender high ticket. Não é não, gente. Vende high ticket é estratégia e estrutura. Vamos lá para mais uma, eu conto para vocês se vendeu, se não vendeu, que aqui é sincerão. Pessoal, fiz a reunião, falo quando dá certo, falo quando não dá certo. Não deu bom. Aqui foi um erro de pré-qualificação para a reunião, vocês vão entender por quê. O cliente ele ficou apaixonado pelas entregas, ele queria muito fechar, ele tentou de tudo e a objeção foi uma objeção real, que é uma objeção financeira. Ele não tinha como, tentamos negociar, tentamos estruturar a entrada, formato, mas para o momento é realmente impossível, ele não tem como. Ele abriu para mim, mostrou o dashboard dele, então ele não tem como mesmo fazer esse investimento. E aí ele falou, cara, eu quero muito fechar com vocês, eu quero estar com vocês, eu não tenho como procurar outro, vai ser vocês. Porém, ele me mostrou a situação, eu contornei de todas as formas, utilizei todos os scripts que a gente utiliza e contorna, mas nesse caso, sem sucesso, porque era uma objeção real. Existem objeções reais e existem objeções que são fugas, né? E nesse caso era uma objeção real. Então trouxe outro produto para ele, que era um produto de entrada de R$5.000, onde a gente traz uma oportunidade dele monetizar, neste momento, e assim ele pode conseguir fechar a nossa implementação total. O produto custa 5.797, ele disse que ia tentar fazer de tudo para viabilizar, e vai viabilizar. Mas por que aqui eu digo que foi um erro de qualificação? Porque o SDR não qualificou, não pegou que ele não estava no momento financeiro de investimento, que ele queria, é o que ele precisa, mas que ele não tem capacidade financeira. Foi o que ele me disse na reunião. Ele trouxe assim, eu sei que eu tenho a doença, sei que eu preciso do tratamento, mas não consigo pagar por esse tratamento, então, neste caso foi um erro de pré-qualificação. Porque, se a gente entende que o cara não vai conseguir pagar pelo nosso trabalho, ou a gente não faz a reunião e nutre ele, ou nesta reunião a gente vende um produto mais barato, que esse produto vai ajudar ele a aumentar o nível de consciência, e não só aumentar o nível de consciência, mas porque o nível de consciência dele não foi o problema, mas vai ajudar ele a faturar, botar dinheiro no caixa, para que daí ele possa subir para o nosso próximo produto. Então, errinho de qualificação que pode custar a venda aí, né? Por isso que o processo de qualificação, o processo de vendas, ele é tão importante. Não basta só levar para cá e fazer a call e tentar vender. Você precisa entender que você precisa ter um processo comercial muito bem desenvolvido. Com uma metodologia de Bunch, por exemplo, que é a metodologia que a gente utiliza para qualificar os leads, que a metodologia de Bunch nada mais é do que budget, então se ele tem faturamento para pagar o nosso produto, se ele está dentro do ICP, autoridade, se ele tem autoridade para fechar, se ele não precisa de ter um sócio na reunião ou algo do tipo, e além disso, necessidade, então qual é a necessidade que ele tem, e tempo, se ele tem tempo para executar, se ele tem tempo se ele está no tempo perfeito para fechar. Então depois dessa qualificação que a gente manda para uma reunião. Então por isso que eu falo, o processo de vendas ele precisa ser um processo, precisa ser um processo comercial, Porque qualquer ajustezinho é o que mata a tua conversão aí. Nesse caso, é claro que vai acontecer, a nossa conversão é altíssima, mas é claro que uma vez ou outra vai acontecer. Mais um dia de obra, pessoal. Hoje eu tô falando com o microfone bem perto da boca, porque o pessoal do ar-condicionado tá terminando de instalar a fiação daquele ar que vai... o pessoal tá terminando de instalar a fiação desse ar aqui, desse ali e de todos os outros, Então estão furando ali, tá fazendo um barulho do caramba.
Mas é isso, hoje também a marcenaria vem para instalar os nossos móveis, então na sala de reunião, no estúdio, aliás, na sala de reunião, na minha sala, na sala da Mirella, né? Ali, aquela parte já terminou, né? Estão finalizando a parte do banheiro, já finalizou pia e tudo mais. E é isso, gente, como lidar com obra é estressante. É muito estressante lidar com obra. Não sei se está dando para ouvir direito, tá muito barulho. Mas é muito estressante lidar com obra. E eu vou falar um negócio para vocês, gente. É porque a gente se importa muito com o nosso time. Porque é uma coisa que... Vocês precisam entender o seguinte, nada sai como planejado. Te prometem um monte de coisa e nada sai como planejado. Te prometem prazo e nada sai como planejado. E nessa obra o que eu tô aprendendo muito é sobre ter paciência. Não adianta lutar contra o erro dos outros, né? Precisa organizar e ajustar sempre, porque é uma dor de cabeça de outro planeta. Eu falei que a gente ia vender mais um high ticket hoje, né? Não sei se tá focando aí, ó. Mas venda realizada, 30.056 aqui. Venda feita na call também, pelo Bruno, da nossa equipe. O Bruno, nosso estrategista, fez uma call hoje, fez a venda. E é isso aí. Saldo de hoje, né, galera? O saldo de hoje passa dos 40 mil, né? Fizemos 48 mil no dia de hoje. 30 dessa venda e 18 da venda que eu mostrei para vocês, que foi feito de tarde. E é isso aí. Com estratégia, sabe quanto eu gastei para fazer essa venda aqui? R$0. Foi feita através de social selling. Meu perfil tem menos de 10 mil seguidores. Meu perfil tem 6 mil seguidores. Inclusive, já vai me seguir no Instagram ainda se você não me segue. E através de estratégia de social selling, de abordagem e prospecção ativa pelo meu Instagram, a gente trouxe público frio para uma reunião de vendas. A gente trouxe um público, uma pessoa que nunca ouviu falar da empresa, nunca ouviu falar do que eu faço, nunca ouviu falar de mim, mas que tinha a dor que eu resolvia. E eu provei para ela que eu poderia resolver a dor dela com os nossos cases, com conhecimento, e nós fizemos essas duas vendas. Uma fui eu, outra foi o Bruno. Isso é estratégia e estrutura. E amanhã tem mais. Bora. Fevereiro já chegou, estamos no dia 4 aqui. Nosso escritório ainda não está pronto. Fica pronto amanhã. Eu vou levar vocês para o escritório de novo. Mas fica pronto amanhã. Amanhã a gente já tem podcast com o Arthur, que daí provavelmente vai ficar para um próximo vídeo, com o Arthur Rufino e com o Geraldo Rufino. E vou explicar a estratégia do podcast e tudo mais, mas olha uma coisa que é interessante. Na segunda-feira nós vendemos R$62 mil. R$62 mil vendidos nessa conta, sem investir R$1 em tráfego pago, né? Tudo com estratégia de social selling e estrutura comercial para atender. Basicamente, a gente manda mensagem para pessoas que têm as dores que a gente resolve e tem uma estrutura que atende essa pessoa, mapeia e a gente faz a reunião e vende. Ou seja, eu não preciso passar por todo o processo de aumento de percepção de valor, que demora, todo o processo de passar por toda a esteira de produtos, que demora. Eu vou direto em quem compra o meu produto, transformo o público frio em público quente, porque você tem que entender assim, o cara que paga 36, 40 mil reais, no nosso ticket médio 39.184, ele não levanta a mão. Ele não levanta a mão. Então você precisa ser estratégico para chegar nele. E é exatamente isso que a gente faz. Ó, já finalizaram aqui os armários, estão finalizando ainda, colocando, né? Colocamos algumas cadeiras aqui já, ó, já do início do vídeo para agora já tá tudo ficando maravilhoso. E aí, o Renanzão tá aqui hoje, a gente tá montando o podcast. Nossa operação entra em vigência aqui na segunda-feira, hoje é quinta, hoje é quarta, desculpa, mas amanhã a gente já tem podcast convidado de peso, né, Renanzão? E a gente já tá montando aqui, tá finalizando algumas coisas e já organizando. Mais tarde ainda eu volto aqui, a gente vai colocar as espumas ali e vambora. É desse jeito, é na raça.